Bem-vindo, Jader. Bem-vindo, Diego. Chegamos na igreja de Laodiceia, cara. Bem, Rodamos toda a Ásia. chegamos. Bem-vindos ao fim do mundo. Chegamos aqui na igreja de Laodiceia. Rodamos 7 igrejas, hein, Jader? É isso. Olha, vou falar pra você que eu tava muito ansioso pra esse episódio de hoje e pro próximo também. Tô ansioso pros dois, pro episódio de hoje e pro próximo. Porque tem muita coisa pra Sim. gente falar, principalmente novidades aí pra se entender sobre esses assuntos que nós vamos comentar com vocês aí que a gente descobriu na medida que a gente foi estudando. E hoje, assim, a minha ansiedade é porque Laodiceia é um tema que é muito caro pra mim. Eu tenho uma semana de oração inteira baseada em Laodiceia, que eu prego há muitos anos já essa semana de oração, que na verdade veio tudo do entendimento dessa carta, então dessa carta. Então eu estudo há muitos anos essa carta. E eu tenho certeza já de que hoje eu vou ser surpreendido com as coisas que o Espírito vai trazer para nossa conversa aqui. Então, Eu é, também espero assim, cara. porque tem muita coisa aqui para a gente aprender. Quero dar um salve Tem. para quem está assistindo a gente, quem está acompanhando essa série. Parabéns para você que escolheu acompanhar a série. Está estudando na palavra Apocalipse. Para os membros aí que estão assistindo os bastidores e os vídeos exclusivos que só para os membros estão saindo. É muito bom ter vocês com a gente. Vou lançar aí um dos vídeos que eu soltei só para os membros, Jader. Eu vou lançar essa semana para o pessoal poder assistir, ter uma ideia do que os membros estão vendo lá. É, Uhum. e a gente vamos pegar tudo isso, lembrando sempre, vamos usar tudo isso para divulgar, para lançar as sementes, para que mais pessoas estudem Daniel e Apocalipse, né? Papo de última hora Sim. nunca foi tão necessário, Jader. Cara, nunca foi. E quando eu vejo a galera comentando, eles falam assim, ó, tem me ajudado a aprofundar o meu estudo na Bíblia. Cara, isso para mim é muito gratificante, sabe? É como se eu falei assim, estamos cumprindo o objetivo que a gente queria mesmo. A gente está aqui juntos, mas a pessoa depois ela está lá na casa dela, ela está lá orando, se debruçando em cima da Bíblia, buscando aprofundar o relacionamento dela com Deus. É isso mesmo que a gente quer, Diego. Esse é o Que objetivo. cada um consiga dar a tua razão da tua fé. Esse é o objetivo. A gente quer que vocês voltem para a Bíblia, amigo. Nossa, se fizer isso, se isso te ajudar nesse processo, louvado seja o nome do Senhor. Sim, Porque para nós é isso, né, Jada? Quando a gente vai estudar a Bíblia, o fato de a gente ter que gravar esses episódios também ajuda muito a gente. Porque a gente fala, cara, que bom que eu tenho demais. que voltar pela, sei lá, só esse ano, pela quarta vez lá pra profecia de não sei quem, né? Então, Isso é um exercício, né, cara? É é. você tentar ler a mesma história, Uhum, tentando encontrar algo que você nunca viu. Isso é um baita de um exercício. é. Por isso que a Bíblia é um livro incrível, E eu cara. A continuo gente pode achando, ler a né? mesma, continua achando coisa nova, cara. Então, os olhos vão se abrindo, Uhum, aproveitando hoje, né? Os olhos vão se abrindo e a isso. gente vai vendo aquilo que a gente não era capaz de enxergar no passado e Sim, estava ali o tempo todo. sim. É isso. Então vamos para Laodiceia, última igreja. Você acompanhou a gente 7 igrejas, você está de parabéns. Você conseguiu. E eu digo para vocês, quando a gente acabar agora, você faz assim, agora eles vão passar pro capítulo 4, nós vamos embora. É, vai. Fala Você que simplesmente acha isso mesmo, que a gente esgotou é, as 7 igrejas. Vamos fica ver. tranquilo, gente. Vamos ver, vamos ver. Tem muita coisa ainda pra gente ver. Diego, mais uma vez, o esforço nosso aqui é para se manter lá em Laodiceia, Isso, no lá local. na época, no contexto local. Uhum. Tá bom, galera? Esse é o esforço. Vocês já estão vendo, vocês percebem, gente, de forma automática. Você começa a ler as cartas do Apocalipse e fala assim: Isso aqui está falando comigo, isso aqui serve para minha igreja, mas o nosso esforço primário aqui é tentar manter primeiro o conteúdo local, Uhum. para que quando a gente expandir, a gente expande em cima de um fundamento assim sólido. Isso aí. E aí, cara, a espiral que, pelo que a gente viu aí, tem muita camada para explorar. É isso aí. Então começa com isso. O que o Jário está falando é exatamente isso. Começa com a base. A base é que o recado foi dado para as igrejas que estavam lá naquele local.
Eu preciso entender isso aqui antes de fazer qualquer outra compreensão. Porque o que acontece? As pessoas, elas, principalmente quem é histórico, como nós adventistas, nós somos da escola da interpretação historicista. Então, como nós somos historicistas, a gente conhece, basicamente todo adventista conhece uma outra interpretação para essas 7 igrejas. Vamos falar dela depois. Essa interpretação que a gente usa muito, ela só faz sentido quando é entendido a primeira camada, a interpretação base para quem estava recebendo a mensagem. É a partir dali que você encontra as outras, e não o contrário. Não é eu vou encontrar aqui uma coisa que eu acho que encaixa e aí a partir dali eu vou tentar entender. Não, é o contrário. É assim, para quem escreveu? Jesus. Para quem? Para a igreja de Laodiceia. Se eu não entender isso aqui, eu não vou saber se tem outras implicações para essa Laodiceia. Quem era a igreja de Laodiceia? Só aí você já gasta um caminhão, cara. E você já aprende muito. Porque vai te ajudar depois a identificar se essa Laodiceia vai ecoar em outro momento, em outra coisa. Entende? Então não tem como. Esse é o esforço que a gente está fazendo aqui. E aí, eu espero que o próximo episódio eu vou poder tirar esse mapa do fundo aqui. Vocês já entenderam as 7 igrejas locais. E aí... O próximo episódio vai ter uma porta. Boa, boa. Então vamos para lá, vamos para Laodiceia, capítulo 3, vamos perder tempo, não, vamos para a Bíblia, que é o que importa. Laodiceia, capítulo 3. Cara, deixa eu falar um pouquinho de quem era Laodiceia. Verso 14, claro. Você quer falar antes de ler, então? Quer dar o contexto? Eu quero só falar um pouquinho quem era Laodiceia. Vai lá. Cara, ó, diferente de todas as outras cidades. Rica. Muito. Mano, mas rica com força. Rica com força. Sabe? Rica com força. Ela parece que ela subiu muito rápido assim na vida, a cidade como um todo, sabe? Uhum. E tem uma curiosidade, Diego. Normalmente você constrói uma cidade baseado na região natural. Por exemplo, a gente viu sabe? Se tem rio, Sardes, se tem tinha o montanha. Cidadeiro, Rio, sabe? Uhum. Essa única cidade que foi construída intencionalmente numa região de rota comercial e militar. Entendeu? Uhum. Não escolheram um platô elevado, um local protegido, um porto. Não, ela foi colocada intencionalmente ali. Não foi uma escolha natural, foi uma escolha intencional, humana. Ou seja, Tá ela nasceu para ser grande já, porque ela já vem arquitetada. Foi projetada para isso. Foi projetada para isso, tá bom? E aí, cara. Que é o inverso de Brasília, né? É o inverso de Brasília. Vamos colocar no lugar mais isolado do país. Vai. Vamos isolar. E ela era passagem pro leste asiático, ela era passagem para entrar para Europa, enfim, cara, ela foi construída estrategicamente. Cara, a cidade, ela se tornou um centro administrativo e judiciário. Foi a primeira, assim, grande conquista dela. Certo. Aí depois se tornou centro financeiro, bancário. Wall Street. Aí explodiu. Manhattan. Depois começaram a produzir uma lã especial, cara, que era uma lã preta. A cidade tinha uma lã preta muito especial e ela superou todas as outras cidades que produziam roupa e tecido. Ela superou todas as outras. Sim, a indústria de tecidos era muito forte lá. Tecido. Os produtores de roupa de Laodiceia superaram todas as outras cidades. Certo. Assim, pessoal. Aqui a gente está abordando as 7 igrejas, mas Hierápolis e Colosso, que é a carta dos Colossenses, são a tríade ali com Laodiceia, tá bom? Ah, tá. É verdade. Inclusive, Paulo fala, é a carta que eu mandei para Laodiceia. Paulo faz uma menção a uma carta que foi para Laodiceia, que não é a carta de Colossenses, mas dizem que a de Colossenses circulava naquela região. Sim. Mas enfim. Não, eles leram. O Laodiceia também leu a outra carta de Colossenses, eu acho. Leu de Colossenses para Laodiceia. Isso. E provável também que leu a de Efésios. Ok. Tá bom?
ok. E aí, cara, como se não bastasse centro judiciário, administrativo, financeiro e produtor de roupa, tinha uma escola de medicina. Tinha Então, a tecnologia, ele, a tecnologia de os caras tinham tecnologia de ponta, cara. a tecnologia de tratamento ocular de Laodiceia, só para vocês terem uma ideia, tá, gente? Essa tecnologia foi o conhecimento que a gente utilizou para tratar os olhos até, se eu não me engano, século XV. Olha isso! Eles criaram um pó. Eles Olha criaram um isso! pó Tá? especial que curava as doenças dos olhos, cara. Ok? Olha que Essa loucura. era a grande tecnologia para curar a doença dos olhos até o século, se eu não me engano, XV. Eu posso estar falando uma besteira aqui agora. Eu não estou com um dado agora aqui de cabeça, mas enfim. Só para vocês entenderem que até muito recentemente a humanidade dependia do conhecimento de Laodiceia para tratar os Tratar olhos. problema nos olhos. Beleza. Não, não era fraco, cara. Não era Não. qualquer coisa, não. E aí, cara, você fala assim, cara, essa cidade não tem nenhum ponto fraco. Hum, Tem dois. hum, Dois. Um é porque ela estava propensa a terremotos. ok. Lembra que a gente conversou do terremoto de Filadélfia? Uhum, Os bichos eram tão pobrezinho que o governo isentou eles 5 anos de pagar imposto sim. para poder se reconstruir. Uhum, Lá, aquele terremoto que atingiu Filadélfia atingiu Laodiceia. uhum. Aí o governo foi lá e falou assim: ó, a gente veio aqui ajudar. Aí eles falaram: não precisa não. Deixa com a Não gente. precisamos do seu dinheiro. Pode deixar que a gente se resolve, a gente vai continuar pagando imposto normal. Isso aí. E eles sozinhos se reconstruíram e mantiveram ainda o status. Uhum. É isso, isso é ter dinheiro, Diego. É. Isso é ter dinheiro. Esses dias eu vi que o homem mais rico do mundo, aí eles foram ver quem era o segundo mais rico do mundo. Uhum. O segundo mais rico do mundo está mais perto de mim e de você do que em dinheiro do primeiro homem mais rico do mundo. Que isso. Entendeu? Não é assim. Primeiro, primeiro, primeiro mais rico que a gente conhece. Que a gente sabe, É. assim, né? Tá, tem os dados. Isso, tem os Tem os dados, tem dados. os dados. Meu pai O amado. segundo mais rico do mundo, ele tá mais perto da gente em dinheiro do que do primeiro mais rico do mundo. Cara, Laodiceia tá nesse nível. Os caras tinham muita grana, muito conhecimento, rota estratégica. Tá, mas isso aí não é problema, E isso aí não é fraqueza. então, a fraqueza. Então, pra você ver a ironia. Qual que é a fraqueza? Propensa a terremotos. Ah, ok, propensa a terremotos. Ok, ok. Propensa a terremotos. E a outra fraqueza, Diego, é que por ela ter sido construída não visando o relevo, usando o O natural, aqueduto não ela funcionava tão bem. não tinha, cara. Ela não tinha fonte de água. Isso. Então ela precisava puxar água de Herápolis Uhum. e de uma outra cidade ela também precisava puxar água. Mas os E caras de eram uma chique. cidade, água. Não puxava qualquer água. Aqueduto, cara. Aqueduto. Aqueduto de água quente. Aqueduto de água quente. Isso. Não era qualquer É, coisa, águas não. De uma termais. cidade vinha É. água quente, de uma cidade vinha água quente e de outra cidade vinha água fria, Ok. tá? E a água, cara, ela jorrava assim nas rochas lá da região e ela dava um efeito muito bonito quando o sol batia lá os historiadores falam, assim, tinha uma beleza assim por trás disso. E, cara, nada diferente das outras cidades, todas estão debaixo do domínio romano, sincretismo até o talo, Uhum. tá bom? Uhum. Mistura das religiões. E aí isso traz uma complacência muito forte, né? Traz aí uma permissividade muito grande Uhum. para a cultura, né? Judaísmo muito forte também em Laodiceia, Uhum. em que tinham pelo menos 2.000 famílias de judeus que moravam em Laodiceia.
E moravam bem. Moravam bem. Não, teve um historiador aqui que ele falou de um homem que, quando ele morreu, ele deixou 2.000 talentos de ouro de herança para a cidade. Caraca. Herança pra cidade. Talentos, cara. Talentos. 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 Só um cara. É. Então, cara, essa era Laodiceia, e é com esse tipo de cidade que a carta precisa se comunicar. E você sabe que de Laodiceia, eu vou falar isso mais pra frente, mas Laodiceia é a igreja cristã mais bem preservada de todas as outras. Você não tem as outras assim que você pode ir lá passear, ver onde era a igreja, onde aconteceu o culto. Laodiceia tem. Hum. Ah, tá lá o Ah, prédio. o prédio tá lá, o prédio tá lá. E tem coisa que a gente viu, descobriu no prédio pra caramba. Recentemente, assim, só pra você ter uma ideia, a descoberta da igreja de Laodiceia, é, desculpa, a descoberta da igreja de Laodiceia, aquela que se reuniam os primeiros cristãos mesmo, ela é recente, cara, é 2015 que a arqueologia descobriu. Ou seja, pouco se ouve falar disso, tá? Hoje vocês vão aprender um negócio sobre essa igreja aí. Vamos lá. Podemos Beleza. ler? Vamos para a leitura. Só queria dar esse background aí cultural da cidade. Certo. Você resolveu dar o background antes. Você tem algum plano sórdido aí por trás. Vamos descobrir. Ao anjo da igreja em Laodiceia, ao mensageiro da igreja em Laodiceia, escreve: Corta. essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então aqui a gente já tem aquela frase que Jesus vem se identificando, né? Sim. Eu leio tudo primeiro, Jader? Ou a gente vai parando? Cara, eu gosto de ler tudo, Então vamos ler tudo. só para quem tá aqui com a gente ouvir tudo de uma vez e a gente vai trocando ideia. Então vamos embora. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para enriquecer-te, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. Ah, Voltando. acabou o culto e ninguém se mexeu. Pancada, né? Pancada. Se tem um texto que das sete igrejas que o Adventista também está acostumado, é esse aqui, né? Por causa Sim, do nosso isso aí tá na historicismo. cabeça de todo crente. Sim. É. Mas vamos olhar aqui com calma, olhar o que quer dizer pro pessoal daquela época lá. Jade, essa identificação de Jesus, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Você encontrou alguma coisa para justificar essa, Encontrei, cara. essa identidade de Jesus? Encontrei. Sim. Cara, veja que interessante, né? Não tem nada disso na visão de João. Hum, Amém, nem testemunha fiel e Não verdadeira tem, e nem princípio da não criação de tem, Deus. Ok. Ou seja, não tem. Então, não está a tirando do coisa já capítulo tá. 1. E a conversa já está começando diferente aqui com essa igreja, porque todas as outras elas receberam pedaços da visão, certo? Uhum. Que juntando tudo dá a visão completa de João lá no capítulo 1. Mas Laodiceia, ela não tem nada da visão. Hum. Interessante, eu não sabia, não Ela tinha tem. pensado nisso. E outra, se por exemplo, Filadélfia e Sardes acontece, mas em ordem progressiva. Uhum.
Mas a gente vai deixar isso para um outro episódio, que a gente vai ver ali que tem uma progressão até também de alertas escatológicos, né, que vão aumentando nas cartas, Uhum. e essa questão de começar a inserir aspectos de Deus nas cartas que não estão na visão do capítulo 1, ele tem uma progressão também. Hum. Mas, cara, eu quero chamar sua atenção para o Amém. Amém. Quando o Amém. Cara, quando Jesus ele se apresenta com o Amém, é como se ele já tivesse autenticando no cartório a carta dele. Aham, sei. Falou essa ideia do Amém significa assim, confirmar Uhum. aquilo que é verificável, aquilo que é verdadeiro. Essa expressão aí, ela foi tirada de Isaías. Isaías 65 e o verso 15. Isaías 65:15. Vamos lá. Isaías 65, 15. Coloca aí para o pessoal acompanhar e veja que interessante. É daí que ele tira essa expressão. A primeiro ponto não parece, mas quando a gente avançar para as outras duas descrições e somar junto, aí você vai ver que vai fazer todo sentido. Então, aqui, Diego, essa expressão amém, ela deve ser entendida assim. Aqui quem está falando é o Deus da verdade, Certo. é o Deus verdadeiro. Você falou 55:15? Desculpa. 65, Ah, 65. Ok. perdão, é 65, 15. 16, perdão. 16. Ok. 65, 16. Tá na tela. De sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade é. Aí, ó, esse Deus da verdade Aham. é o Elohim Amém. É daí que vem essa expressão. Ah, Elohim, amém. O Deus da verdade. O Deus verdadeiro. Entendeu? Então Jesus está falando Ou assim, ó, seja, os quem vai tradutores falar botaram amém porque não sabiam da o referência. Amém? Aí eu não sei. Porque esse amém, ele sempre. Por que que a gente fala amém no final de uma oração? Assim, Porque a gente quer confirmar que aquilo é verdadeiro. isso aí. Essa expressão aparece nos Salmos, em crônicas. Ela tem essa ideia de o que eu vou falar aqui é a verdade. Eu quero que seja verdade. Eu quero que se confirme, entendeu? Uhum. Então, Jesus, ele pega uma expressão atribuída a Deus no Antigo Testamento e coloca nele. Uhum. Ou seja, ele está falando assim, ó, quem vai falar aqui agora tem autoridade divina. Eu sei do que eu estou falando porque eu tenho autoridade para falar o que eu vou falar. Uhum. E aí ele já começa a carta falando o amém, entendeu? É como se ele já autenticasse a carta no começo, que a gente autentica no final, né? Sabe? Sim, Coloca sim, aquele carimbo do cartório no final, ele já tá botando logo no começo. sim. Que ele tá falando assim, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque quem vai falar aqui tem autoridade verdadeira para falar, Elohim, amém. É isso aí. tá bom? E Interessante. aí Deus depois vai, no Só. restante do livro do Apocalipse, Deixa eu, vai falar assim, olha, eu sou o Deus verdadeiro. deixa eu só fazer um parênteses aqui, Jader, para dizer o seguinte, pessoal que está ouvindo a gente. Isso aqui é um princípio de interpretação bíblica que é muito importante. A gente já falou dele várias vezes, mas a gente vai destacar mais uma vez para você aprender. A pergunta não é o que significa o texto. A pergunta é aonde ele já foi explicado. Então, quando você olha para o texto e fala assim, uma profecia, o que isso aqui significa? O que significa esses termos, essas palavras? Você tenha certeza de que em algum lugar da Bíblia ele já foi explicado. Aí você tem que achar. Né? Então aqui o Jader encontrou a conexão com Deus se identificando como o Amém. Aí Jesus se identifica como o Amém. É Entendeu? isso. Então, Jesus está falando assim que eu tenho autoridade para falar como Deus aqui. Ele está se identificando como Deus, ele está chamando a autoridade divina dele. Uhum. Aí você já vê, Diego, que comparado com as outras cartas, Jesus já começa sacando aqui É. a principal ficha dele, Uhum, entendeu? uhum. É E aí, interessante. isso mostra também, Diego, que tudo que vai vir depois dessa afirmação
é a verdade. Uhum. O que vai ser dito, tudo na sequência, é a verdade como ela é de fato. Por quê? Porque a gente aprendeu que todas as cartas começam com Jesus falando, eu conheço, Uhum. certo? Isso. Porque Cristo anda no meio dos candelabros. Isso. Só que quando o conheço ele tá junto de uma figura divina, isso significa conhecimento absoluto. Uhum. Uhum. Quando está junto de uma figura humana, é conhecimento só teórico. Uhum. É o conhecimento, sabe, humano. Uhum. E aí, além de Jesus falar que eu conheço, ele vai se identificar ainda como um amém. Ele está fazendo uma ênfase assim muito forte de que ele vai ter autoridade, de que o que ele vai falar é a verdade e quem está falando ali tem autoridade divina para isso. É uma declaração assim muito enfática, Tá. E sabe? faz sentido porque essa igreja ela tem um problema de epistemologia. Então ele entra resolvendo o problema de epistemologia. Ele tá falando, quem vai falar aqui sabe o que está falando. Quem vai falar aqui é quem fala a verdade. Ok? Quem está falando aqui é quem legitima o discurso epistemológico. Ou seja, quem entende da realidade é quem vai falar aqui. E o que eu vou falar aqui é a verdade sobre a realidade. Vai ficar mais claro para você que está ouvindo a gente daqui a pouquinho. Isso. Porque mais na frente, isso aqui vai. Agora eu fiz a ponte, Jada. Legal. Tá bom? Tá ótimo. Vai fazer todo sentido. E lembra, gente, que a gente está primeiro querendo entender como essas descrições se encaixam no contexto local. Uhum, uhum. Jesus está falando primeiramente para o povo lá de Laodiceia daquela época. E em todas as outras igrejas, as definições de Jesus soavam como solução para os problemas. A gente já falou isso aqui. Entende? Uhum, Então essa igreja ela tem isso. um problema de ela não consegue enxergar direito. Então ela precisa de alguém que guie ela para entender. E aí ele fala assim: deixa comigo. Eu sou o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, certo? O princípio da criação de Deus. Agora, o princípio da criação de Deus te pegou em algum lugar? Isso. Tá. Só antes de chegar no princípio da criação de Vai lá. Deus, Uhum. confesso que o meu coração apertou quando ele se apresenta como testemunha fiel e verdadeira. Por quê? É, qual que é a tradução para testemunha? Marte. É, ele se apresenta como Marte fiel e verdadeiro. Uhum. Então ele está falando assim, a Já? minha credencial é de que eu... Entendeu? Não. Ele estava assim, a minha credencial de que eu sou o Deus da verdade é que eu sou a testemunha verdadeira. Eu sou o Marte que deu a vida. Uhum. E no livro do Apocalipse, segura aí, mano. No livro do Apocalipse, e fidelidade e verdade tá ligada a sofrimento. Eu sei. E isso vai bater para essa galera de Laodiceia. Eles vão, Vai bater forte. eles vão ser chamados para ser fiéis e verdadeiros também. Não, na primeira Ser frase do testemunhas. sermão, Diego, a galera já se agarrou no banco e percebeu que a coisa ia ser diferente naquele dia. Foi. A galera se agarrou no banco e falou assim, rapaz, isso aqui vai ser diferente. É verdade. Você não ouvia uma criança berrando na igreja nesse dia. Uhum. E aí, cara, Jesus ele se apresenta aí, cara, quando ele usa o princípio da criação, agora lê Isaías 65:17. Vamos lá, Isaías. Você vê como João tirou de Isaías essa expressão, Do cara. 65 também? 65, a gente lê o 16, o Deus da verdade. Aproveita e lê o 16 todo, Uhum. e aí lê o 17 todo. Tá bom. Ok, tô abrindo aqui. Peraí, foi mal, galera. Demorando para encontrar. Isaías 65, verso. Quer que eu leia o quê? Todo? 17 todo? O 16 e 17 O todo? 16, isso, e o 17. Tá bom. Vou botar na tela aqui. Vamos lá. De sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade, é que se abençoará.
E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade, é que jurará. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Pois eis que O eu. Deus da verdade. Aí, o Elohei, amém. Beleza? Isso, pois, Agora leu 17. pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, e jamais haverá memória delas. Nossa. Quem cria novos céus e nova terra é chamado do quê? É o Criador, né? É o É o princípio da Criador, é o criação. princípio da criação de Ou Deus. seja, ele está falando aqui, ó, eu sou o que vai restaurar o negócio, fazer E novo. só quem criou, Diego, tem o poder para recriar. Sim. Por isso que Jesus está chamando aqui a figura criadora dele, porque ele precisa recriar algo em Laodiceia que eles perderam. Ai, o historicismo se debate no chão. Calma, se segura. Tá bom? Uhum. E tem um outro detalhe, Diego, que eu queria falar sobre a testemunha fiel e derradeira. Verdadeira. Fidelidade fiel e verdadeira. Fidelidade no Apocalipse está conectada a sofrimento. Sim, E testemunha está ligada ao é o martírio. martírio. A palavra é essa, né? E aí, cara, a palavra é essa, entendeu? O que é uma testemunha fiel? É aquela que vai para o martírio. Isso é uma testemunha fiel. Mais uma vez, foi o tradutor que escolheu testemunha. A palavra é mártir. Eu vou mostrar para vocês aqui ó, na tela. Olha. Porque até quem Aqui, não, ó. É. quem não entende de grego consegue ler Você martúrio. consegue ler. Você que não entende grego, você vai ler hoje aqui, ó. Martis. Tá vendo esse U aqui? Ele é um I. Você lê como se fosse um I, tá? Ó, martis. Tradução, Witness. testemunha. Mas é a Tá bom, palavra galera? para Marte. Beleza? Então, essa é a única ocorrência em todo o Novo Testamento, só existe em Apocalipse, que Jesus se apresenta como testemunha fiel. Por quê? Porque ele é a testemunha verdadeira. E aí, cara, eu, Ou seja, ele o está se Diego não vai ter. colocando como princípio dos mártires. Eu sou o principal Marte, Uhum, tá bom? uhum. E aí, cara, eu vou dar um. Vai. Eu Vai só que eu te vou jogar a seguro. Vai que eu te bolinha seguro. Vai. lá na frente e volto. Tá legal? Uhum. Galera, vocês vão perceber que conforme a gente vai avançando no livro do Apocalipse, é, não tem mais como João ficar explicando, sabe? Ele precisa sintetizar muita coisa em pouca coisa, porque ele precisa explicar muitas outras coisas. Então, se Jesus ele é a testemunha fiel, o Marte, né, que vai morrer, qual que é o testemunho derradeiro de Jesus? Aí João ele pega toda a visão que ele teve do capítulo um, todas essas descrições ele coloca nas 7 cartas, ele acrescenta descrições novas, aí ele vai apresentar agora Jesus como o cordeiro que foi morto. Aí ele fala assim, ó, isso aqui é o testemunho derradeiro do Amém. Ele agora é apresentado como o cordeiro que foi morto. É o recorte, assim, a essência de Cristo. João fala assim, ó, esse aqui é o cordeiro que foi morto. É Uhum. isso que vocês têm que entender daqui para frente. Por isso que ele é o Deus da verdade. Porque ele é o cordeiro que foi morto. Uhum. Perfeito, Jader. Vamos lá, verso 15. Conheço as tuas obras, aquela Hum, frasezinha clássica do julgamento. Sim. Estão em juízo, vocês estão em juízo. Conheço as suas obras. Sei quem são vocês. Que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno e nem és frio nem frente, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Que para mim, Jada, é a Hum, expressão divina mais grotesca. dramática. Isso, grotesco é bom. Grotesco é bom. Do que está Cara, não acontecendo. existe nenhuma Não referência tem. na Não tem, não Bíblia. tem, não tem, eu já procurei. É a única. É a Rapax Legomena. A única citação, a única palavra que aparece na Bíblia. E você sabe que ela faz um contraste, né? Uhum. Por quê?
porque isso é a melhor coisa lembra que eu falei para você que o ponto fraco da cidade é propensão a terremotos? Você fala, mas, Uhum, né? uhum. Nem é tanto o ponto fraco. A melhor coisa que dá para dizer para eles é: vocês não são nem quente nem morno. Aham, sim. É a melhor. É, é uma ironia, né? E, Vocês cara, não são. Eu estou a ponto de vomitar, é muito grave, porque assim, ó, o vômito, Jader, É, é cara. uma coisa que, primeiro, a gente não quer nem falar sobre isso. Tem gente que tá aqui assistindo falando, que assunto, né? Eu espero que alguém que esteja ouvindo a gente não esteja comendo agora, porque senão ele foi afetado pela conversa. Porque a gente não quer nem falar disso, a gente não quer nem pensar nessa cena, porque é uma cena muito grotesca, como você bem falou. E aí, o vômito ele também, ele é uma. Ele é uma. Não é um impulso. Ele é um movimento Ele é um esforço do do corpo corpo. para eliminar algo que está fazendo mal para ele. Isso, e é involuntário. Ninguém aperta um botão, vou vomitar. Né? É assim, ó. O corpo reage. Então é Deus falando assim, cara, eu tô reagindo a vocês, assim, ó, a ponto de. Eu tô aqui, ó. Tô pra botar pra fora. Eu tô no limite com vocês aqui. Eu tô no enojamento, numa situação que é assim. É visceral. E como isso se relaciona direto com a cidade que tem uma escola de medicina? Chegava alguém vomitando lá, Uhum. eles falam, essa pessoa tá o quê? Tá doente. Sim. Então, implicitamente, Jesus ele fala nessa frase aí: vocês não percebem que vocês estão me adoecendo E é com isso. a modo de vida? É isso que ele tá Vocês falando. estão me adoecendo. Cara, isso é muito brutal. É. Você ouvir de Deus, É. vocês estão me adoecendo. É exatamente isso, Jada. É exatamente. Ele tá falando isso. Eu tô aqui, eu não consigo controlar meu corpo. Eu tô. É claro que isso é uma expressão ilustrativa. Mas Deus tá falando assim, eu tô adoecendo, eu tô ficando mal com vocês. Eu tô a ponto de vomitar. E a ponto de vomitar, Jada, é assim, ó. Cara, essa é a pior expressão que alguém pode ouvir de Deus, sabe? É, E- essa carta é muito forte. Olha só, quem quer que seja Laodiceia está tomando a pancada mais forte do texto das 7 igrejas, tá? Porque Deus falou várias coisas para as outras igrejas, mas essa daqui é assim, Deus está falando assim, ó, a minha irritação é biológica quase, né? Eu tô aqui assim, eu tô que eu não aguento É vocês. da entranha. É da entranha, isso aí. É isso aí. Então ele tá falando assim, ó, eu tô aqui, ó, quase que involuntariamente botando vocês para fora. Então é muito forte isso. Tem que ser. E você sabe que esse a ponto de vomitar, ele carrega uma palavra em grego, que é a palavra melo. Uhum. E essa palavra, ela tá ligada com juízo, cara. Hum, Então, não é só uma expressão sabe, de que ele tá ruim ali. É que ele tá assim, ó, eu tô a ponto de fazer juízo com vocês. De tão incomodado que a situação de vocês está me deixando. uhum. É. É um negócio assim. Iminência. Tá Pesado. trazendo iminência. É uma cena pesada. Tá trazendo É, iminência do juízo. É uma cena pesada. é. É uma E cena. aí por quê? É uma Por cena. quê? Por que que tá assim, né? Tem um jogo também com o morno que é importante, né, Jado? Que a água morna ela dá náusea mesmo. Também tem um lance Cara, desse. minha mãe me dava remédio ela me dava água morna quando eu comia alguma coisa estragada quando eu era pequeno, porque é justamente por causa disso aqui. Porque você come uma coisa que te fez mal, é só você beber água morna que você vomita, Isso, né? isso. E aí tem uma coisinha aqui, né, Diogo, que só escapou, né? Quem dera fosse frio, Quem dera quem fosse dera frio. fosse Quem quente, dera fosse frio. Então, né? só uma coisa pra gente não progredir aqui ainda. A gente tem que falar sobre isso aqui, ó, tá? O que quer dizer nem frio nem quente? Que temperatura que Deus quer? Ele quer quente ou ele quer frio? O capítulo vai dizer. Não se preocupe, o capítulo vai dizer. Tem uma temperatura que ele prefere, tá? Mas ele fala assim: eu queria que vocês fossem pelo menos quente ou pelo menos frio. O que está acontecendo aqui quando ele está julgando as obras dele em cima dessa ilustração de nem quente nem frio? Ele está dizendo assim, Jada. Ele está falando assim, ó, vocês carregam o meu nome, mas vocês não têm as minhas obras. Então vocês estão no meio do caminho. Vocês estão no meio do É caminho. inútil.
Você não é nem um cristão de verdade, porque você não faz o que eu faço. A sua obra não é a minha obra. Você não faz o que eu faço. Mas você carrega o meu nome. Então você está na metade do caminho. Você é morno. Você não é nem lá nem cá. Eu queria que você não fosse, ou que você fosse tudo, fosse cristão e vivesse o cristianismo, não falasse só dele. Eu queria que o seu cristianismo não fosse teórico. Eu queria que o seu cristianismo fosse prático. Mas já que não é, você podia estar fora então. Que pelo menos era mais fácil. Porque aí não me fazia mal. Não me fazia mal, não tava no meu nome, pô. Ainda manchando o nome de Deus, né? Agora tá no meu nome e não faz. Então, cara, esse lugar que você tá, eu tô a ponto de vomitar. E tem a ideia também da utilidade, né? Uhum. A água fria tinha utilidade, a água quente tinha utilidade. Então eu falo assim, ó, quem dera se tivesse algum tipo de utilidade, Sim. algum tipo de serviço, mas Verdade. não serve para nada. Verdade. Não estão servindo para nada. Interessante essa ideia da utilidade também. Por isso que ele fala quem dera fosse frio. Não é que ele quer que, ó, era melhor vocês abandonar tudo, sabe? Sim. Mas era utilidade. Sim. Mas por que isso? Verso 17, então, voltando aqui. Pois dizes. Então, tô querendo vomitar vocês, porque vocês estão no meio do caminho, e vocês dizem o seguinte: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Isso aqui, Jada, como você contou ali no começo, é uma citação histórica. Encaixa. Citação histórica. Encaixa exatamente no fato de que eles sofreram um terremoto. Roma chega e fala assim: nós temos dinheiro para ajudar vocês, e eles falam: não precisamos do dinheiro de vocês. Então é exatamente isso aqui, ó. É muita arrogância, mano. É muita arrogância, mano. Na moral, falou, a gente se vira aqui e ainda continua pagando imposto. Isso, olha que beleza. Cara, muita autossuficiência, muita complacência. Cara, nenhum cristão sobrevive a ter essas duas coisas juntas na vida, não, cara. Sim. E aí ele fala que estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Então, olha só. Isso aqui, Jader, eu posso resumir essa frase inteira com uma única palavra, que tem tudo a ver com o livro de Daniel, que tem tudo a ver com o que a gente vai ver aqui no livro de Apocalipse, que tem tudo a ver com o Evangelho, chama autossuficiência. Sim. Um homem chamado Nabucodonosor desenvolveu bem isso na história. Bem isso, tem capítulo inteiro para contar essa história. Então é ele falando assim: eu dependo de mim mesmo, eu me viro aqui, eu tenho autossuficiência. Então aqui você sabia que a moeda da cidade ela tinha uma cornucópia, as moedas de ouro, que é aquele. É tipo a gente já vê isso em alguns desenhos. É tipo um cálice, assim, um chifre cheio de frutos, de dinheiro, para demonstrar a exuberância. Essa era a insígnia da moeda da cidade. Os caras esbanjavam. Esbanjava, cara. Esbanjava. Aí veja só: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes. E nem sabes. Aqui tá. Por que eles precisam do Deus da verdade? Por que eles precisam do Elohim Amém? Por que eles precisam de alguém que tenha a verdadeira epistemologia para eles? Porque eles não têm. Eles não se enxergam. Eles têm uma opinião sobre si mesmos que está errada. E aí que tá o problema, já. Porque quando você tem uma opinião errada sobre si mesmo, como é que vai para corrigir? Alguém precisa destruir a sua realidade. Alguém tem que vir de fora e te orientar. Pode ser destruindo a sua realidade, mas alguém tem que vir de fora. Porque em si mesmo você, né? A partir do momento que você está iludido, você não tem mais condições de se consertar. Sim. Ok? Então a ilusão, a autoilusão, ela é um impedimento fundamental para que você mude de situação. Então o cara que está no lugar errado, pensando que está no lugar certo, ele nunca vai sair de lá, porque ele pensa que ele está no lugar certo. Ok? Então assim, esse é o ponto fraco da autossuficiência.
Então ele está tratando as coisas na sequência aqui, ó. Vocês falam que são autossuficientes, mas o problema é que vocês não enxergam a realidade. Vocês não têm o conhecimento que eu tenho. É, Eu conheço as igrejas. sim. Vocês, entendeu? Vocês só Eu conhecem entendo, eu o entendo que o que você está faz você falando. Eu prosperar. entendo o que você está falando, eu concordo com isso. Mas eu acho que eu acho, Jader, que isso daqui é uma condição. Como é que eu falo? É, é uma condição paradigmal para a humanidade, tá? Se você é autossuficiente e você está numa ilusão, a não ser que haja uma interferência, a não ser que alguém venha te falar da verdade e você ouça a verdade, você não sai mais daí. Você está preso aí para sempre. Por quê? Porque você Sim, está numa ninguém ilusão. sabe que está preso. Porque você não sabe que está preso. Se você não sabe que está preso, você pensa que está Sabe. livre. Entendeu? Então você tem que ter alguém de fora para vir para te salvar. Então vem Deus e fala assim: sou eu. Eu que sei a verdade. Eu que sou o Deus da verdade. Eu que sou o que vai falar com vocês aqui. Porque vocês estão em estado de ignorância. Mas não, o problema é que não é só um estado de ignorância porque, eu não sei onde é que eu vou. Não, é um estado de ignorância do tipo, eu sei para onde eu estou indo. E aí, o problema é que você não tá sabendo. Porque tu não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, tem um monte de coisa aqui, um monte de camadas aqui. Tem muita coisa. Tem. Mas vamos lá. Você quer começar pelo miserável? Não, eu quero antes da gente ir pro miserável, eu quero dar o dado arqueológico aqui, que a gente descobriu em 2015. Sim, A cidade, da igreja. A igreja, cara, ela era a casa de uma pessoa muito rica. Aonde acontecia a reunião... Era uma home church. Era uma home church, mas era uma home church muito rica. Era uma mansão. Todas as outras igrejas, elas nem sobreviveram ao tempo. Elas eram igrejas pobres, caídas, sinagogas. Essa igreja aqui, ela era uma mansão. E mais já, ela não só era uma mansão, como operava dentro dessa igreja um dos escritórios do governo. Centro administrativo. Centro administrativo. Dentro da igreja? Dentro da igreja, exatamente. Na verdade, a igreja que operava ali. Porque essas mansões, nessa época dos romanos aqui... Era um multiuso. E multiuso. Então, o escritório do governo funcionava ali e também tinha uma sinagoga cristã que funcionava ali dentro. A gente não sabe nem se... Provavelmente num contexto mais velado, tá? Ela não era aberta, tipo, venham, entrem na igreja. Não era disso, não. Até porque a gente achou o símbolo do peixe na porta da igreja. Ou seja, nem sei se era o símbolo do peixe ou se era a expressão que marcava a igreja. Então as pessoas sabiam, os cristãos que tinham o código, sabiam que ali era o lugar. Eles batiam na porta, né? Que tinha o código no chão, achou a igreja, bate na porta, devia ter uma batida, devia ter um tipo de batida, não sei. E aí acontecia ali em segredo as reuniões, mas era numa mansão. E o escritório do governo funcionava ali dentro. O que significa que essa pessoa era muito bem conectada. A gente não sabe quem que era. Tá? Bem relacionado. A gente tem um nome de uma mulher ligada à Laodiceia no texto bíblico. E pode ser que essa mulher ela fosse a esposa do cara que era dono dessa casa. A gente não sabe. Tá? Ou se o cara era cristão ou se não. É porque a gente só tem um nome de uma mulher na Bíblia. Mas não quer dizer nada também. Não quer dizer nem que era ela a principal, né? A gente tem o nome dela ali sendo citado. Mas essa é uma igreja, Jade, que tem muito recurso e não falta para essa igreja. Todas as outras igrejas, lembra que a gente falou de várias que faltava recurso, que não tinha nada, né? Essa daqui ela tem recurso. Não falta nada. Ela tem condição. E aqui também a gente chega num ponto da carta, que a gente pode falar das outras. Cara, ó, eles não é mencionada nenhuma pressão de perseguição por parte dos pagãos, não é. como nas outras igrejas. Isso. Não é mencionado o problema de heresia, não tem sinagoga de Satanás, não tem Jezabel, não tem nada. Não tem perseguição nem dos próprios judeus na igreja. Isso.
Então, a E era uma gente. comunidade com muito judeu, como você falou. 2.000 famílias, cara, a cidade tinha. Ou seja, os caras tinham costa larga, Tinha. entendeu? E aí, cara, quando a gente olha uma igreja, cara, só problema assim, Jesus não tá falando que ela não tem nada de bom, mas dentro da igreja, Diego, não tinha problema. Uhum, uhum. Comparado com as outras cartas, a vida deles nessa igreja era tranquila. Tranquila. Não tinha problema interno, não tinha problema externo, não tinha perseguição, não tinha nenhum tipo de oposição. Eles estavam vivendo uma vida de irmão sem problema nenhum. Eu vou para o meu trabalho, vou para minha casa, vou para a igreja, tá tudo bem. Essa é uma realidade muito parecida, porque os problemas que a gente tem hoje, comparado com os problemas das igrejas, olha, tem que esforçar muito para encontrar uma igreja aí no mundo que tá passando o que essas igrejas passam, viu? Uhum, Falando, claro, das igrejas do Ocidente, né? uhum. É, do Ocidente. Do Mas. É. Ocidente. Mas então assim, quando bate essa fala aqui, Jade, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, bate na cara deles, Jade. Os caras assim, ó. Não, Os caras ouvindo a carta eu dentro da sou mansão. rico, eu sou rico, eu tenho isso, eu não preciso de nada. A autossuficiência bem forte mesmo, hein, cara? Tudo no singular aí. Uhum. Eu. É. Aí ele vem e fala assim: agora deixa eu ser a verdade falar pra você como é que tá a realidade aqui. Eu vou dizer pra você: tu é Hum, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. acho que no pobre eles ficaram assim, ah, não, você tá tirando, né? Infeliz, beleza. Mas pobre. Cara, Vamos lá. vamos lá. Vamos, vamos descascar Eu essa quero explorar cebola. com você. Eu quero explorar com você o miserável, Tá, tá bom? ok. O miserável é a palavra desgraçado também, sabe? É uma palavra forte, cara. Hum, E é a expressão que Paulo usa. Miserável homem que eu quem sou, me quem livrará? vai me livrar do corpo da... Essa é a mesma palavra. E, Diego, ela vai aparecer num contexto Hum, diferente. hum, Quero mostrar para você o contexto dela. hum. A gente está no verso 3:17, né? Isso. Então, nós vamos para os Salmos 137:8. Lembra que eu te falei que eu acho que aqui eu ia conseguir te chocar? Lembro. Vai ser Vamos agora. lá. Salmo, lá vem ele. 137, Aham. Ok, achei. 8. 130. Nem vou abrir aqui no meu, vou ver junto aí com você. Pode abrir aí. Ok. Salmo 137, verso 8, é isso? Pode ler aí, Diego, em voz alta. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz a Isso, que. tá aí. Ah, essa é a palavra. Tudo isso aí que hás de ser destruída é uma palavra só, que é a palavra miserável que é usada por João na carta. Ah, filha da E aí Babilônia. João fala que essas pessoas são o quê? Miserável. Filhas da Babilônia, cara. Filhas da Babilônia. Laodiceia se tornou filha da Babilônia. Cara. Autossuficiência. Uhum, Aí ecoa Nabucodonosor, olha aqui, eu que construí Babilônia com meu braço, com a minha força, com o meu poder. uhum. Aí Daniel, foi você? Você acha que é você, então? E aí na hora Deus envia a sentença para Nabucodonosor e na hora aqui Deus expõe a nudez real da igreja. Deus precisa repreender Laodiceia, Diego, porque eles se tornaram filhas da Babilônia, cara. Faz todo sentido. Se tornarem filhas da Babilônia. São ricos e abastados e de nada tem Autossuficiência. falta. É, exatamente. É o Autossuficiência, cara. Se próprio tornaram espírito da filhas da Babilônia. É o Babilônia. próprio espírito. O próprio espírito da Babilônia. Infeliz, miserável, e aqui esse miserável aqui, ele faz alusão, então, a essa situação de destruição, né? É Cara, desgraçado. É a uma palavra ideia desgraçado. É tipo. engraçado. É tipo. Não é digno de compaixão, Sei, entendeu? sei, sei.
é uma expressão muito forte, cara. É. Então, aí pobre, cego e nu, você percebe que são infeliz, é uma coisa mais genérica, Uhum, né? uhum. Mas infeliz e miserável é uma coisa mais genérica. Mas quando você fala assim, cara, tu é pobre, cego e nu, é uma descrição pessoal. É uma coisa que atinge a pessoa individualmente. O infeliz é genérico do ponto de vista local. Porque a gente não sabe, não achou nada no contexto para inferir o infeliz. Mas no histórico esse infeliz vai ser específico. Mas vamos ficar Ah, no local aqui. calma aí, só fiquei curioso aqui. É o infeliz. Infeliz. Pítabo. Cai. Helenos. Só fiquei curioso aqui. Certo. Infeliz. Pobre, cego e nu. E o nu é o seguinte, né, Jada? Você ficar nu na Cara, empresa na cidade que tem fábrica de a roupa. economia de tecidos, você tá de parabéns. É muita ironia, cara. Essas declarações da condição deles são muito irônicas, porque elas batem diretamente com o verso Com anterior, que eu aquilo. sou rico, que eu prosperei, que eu não preciso de nada. Aí diz, não, calma aí. Deixa eu te mostrar o quadro real da Ô, coisa. Jada, são todas as coisas nas quais eles se apoiam para ser autossuficientes. Não, nós temos o É colírio. verdade. Vocês são cegos. Não, mas a gente tem o negócio de tecido aqui, a nossa Tem economia é roupa, bomba. Não, vocês estão pelados. Ah, não, mas a gente é tem rico, ouro. a gente tem ouro. Não, não, vocês são miseráveis. Vocês não têm. Sabe essas Miserável. frutinhas, a cornucópia aí, ó? Essas frutinhas, Sim, essa banjação que vocês fazem aí? Não, 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 vocês são miseráveis. são pobres. São. Aí, cara, tem uma coisa implícita aqui também que eu queria explorar com E aí você. eu acho que esse infeliz, só para você ir para essa coisa implícita, tem a ver com o bem-estar deles. Porque é a única que tá em estado de bem-estar. Nenhuma outra está em estado de bem-estar. Essa é a única que fala assim: não, a gente tá. Vivemos bem. Bem-estar social, Hum. bem-estar local. Sabe? Ah, o infeliz, Diego, faz sentido, cara. Que você achou aí? Primeira, primeira Coríntios 15:19. 1 Coríntios 15, 19, deixa eu lá ver. Aí o legal é que agora quem tá já com a gente há muito tempo já aprendeu. Quando eu falo que eu tenho que ir lá ver, essa pessoa ela já sacou que ela dá aquele apertinho pra frente assim no YouTube, que pula 5 Sim. segundos. Aí já chega. 1 Coríntios o quê? 15:19. 15, 19. Vamos lá, essa palavra reaparece aqui. 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita. Opa, tô lendo sem o pessoal ver. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os Os mais homens. infelizes, cara. Ou Lembra que a gente seja, estava conversando? Se a vida é só o que eu tô vendo aqui agora, cara, você é o mais infeliz. é isso, é Você é isso. o que mais precisa de Cristo. Os caras com Precisa do bem-estar. amém. Não, pô, tem o carro com ar-condicionado, dirijo BMW. Não, eu tô de boa aqui. Eu tô na Minha vida igreja boa. tem estofado, luxuosa, Tem ar-condicionado. área Temos VIP, todas as estruturas. tem as estruturas. Mas, Nós temos tudo, tá tudo certo aqui, ó. Não tem coisa mais gostosinha, mais confortável do que tá aqui, né? Ah, mas. digno de pena. Você é digno de pena, cara. Muito bom. Essa Digno de ligação pena. veio direto do espírito na hora da gravação aqui, hein? Gente, não, tô falando, a galera que se agarrou no banco na primeira frase já tá arrancando o algodão do tecido já. Já. Cara, Cara. que carta forte. E aí, ó. Aí você vê, cara, Tudo que então, vocês uma contam igreja que como não sendo a vantagem de vocês, deixa eu te vantagem. mostrar aqui, ó. Vocês estão viajando. Isso é só desvantagem. Cara, tem uma coisa implícita aí nessa igreja, tá? É, vamos lá. Hum. Jesus está falando que ele está a ponto de vomitar, porque eles são tudo isso aí que nós lemos. Se essa igreja fosse contrária a tudo isso, a gente já viu que João
faz uma menção explícita dessa igreja como se ela fosse filha de Babilônia, Uhum, ok? uhum. E a gente sabe que Daniel e Apocalipse, eles têm que ser lidos juntos. Sim. Se essa igreja fosse o contrário de tudo isso, Uhum. qual o sentimento que Deus mostraria por essa igreja? Se ela fosse o contrário de tudo isso, qual o sentimento? É, Tipo Éfeso. Deus ia falar, cara, eu amo vocês, Uhum. certo? Sim. Vai para Daniel 9:23. Então vamos lá. Daniel, voltando para o nosso amigo Daniel, capítulo 9. Já tô nele, verso 23. Lembrando que Daniel 9 é um capítulo onde Daniel está abrindo os olhos do povo, para Sim, eles se lembrarem que o cativeiro está acabando. sim. Aí E aí é a Deus, oração de confissão. oração de Ah, já confissão. sei onde você E vai. aí no. Então vai. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. E aí é citado novamente no capítulo 10 de Daniel que ele é muito amado. Uhum, E aí João chama a Laodiceia de filhos da Babilônia, cara. Porque João ele quer transformar esse povo num povo muito amado. uhum. Ele precisa, Jesus precisa advertir essa igreja de uma forma tão enérgica, cara, porque ainda dá chance para eles se tornarem muito amados por Deus. Você sabe que a contrapartida de Laodiceia, que a gente não, falou, não vai falar agora e só vai falar depois, é exatamente a igreja de Éfeso, Hum, né? a primeira, 1:7, É, a igreja do primeiro amor, entendeu? exatamente. E cara, e quando Deus chama, fala para Daniel assim, cara, você é muito amado, é quando Daniel vai entender a visão das 70 semanas. Sim, é quando. Que aí ele vai entender a vinda do Messias, cara. Os olhos dele são abertos porque ele é muito amado. E essa igreja precisa entender que ela precisa ter os olhos dela serem abertos para eles entenderem realmente quem eles são. Porque a ideia de ter o olho aberto não é para eles falar assim, olha, Deus é assim, não, é para eles entenderem a condição real deles. É, é, Eles precisam sair dessa ilusão, sim, que nem você falou. isso mesmo. Eles precisam entender quem eles são de fato. Uhum, E isso vai transformar eles. sim. Jader, olha só o que acontece aqui. No verso. Vou voltar para a tela aqui, Sim. para o pessoal ver. Voltei para Apocalipse. No verso 18, ele fala: Hum. por causa disso, desse teu problema aí, eu vou te dar um conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Então, opa, aqui eu vou dar o segredo do que realmente é estar rico. Tá? Vocês pensam que estar rico é outra coisa. Vocês estão pensando que estar rico é essas coisas materiais que vocês têm aí. Eu vou mostrar para vocês que é outra coisa. Né? Então, compra ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires. Vocês estão nu. A fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Então aconselho-te que de mim compres. Então não compre isso na cidade. Não compre isso na economia local. Não compre isso nas suas indústrias. Compra de mim. De Compra mim. na loja certa. Isso, compra de mim. E compra de mim essas três coisas aqui, tá? E aí, Jade, eu não sei o que você tem para falar aqui. E só uma coisa que eu quero dizer pro pessoal. Gente, tem um monte de coisa que a gente não tá falando. Porque a gente tá ficando dentro do local. Local. Primeira camada. Beleza? Não se preocupa. Não fica. Tem gente roendo a unha aí falando assim, mas não falou tal coisa. Calma. Calma. E é irônico, né? É irônico, totalmente. Como sempre, como todas as outras Ele- cartas. Como assim comprar coisa de Jesus? Jesus precisa se comunicar num contexto dele só. Vocês estão acostumados aí com compra, com venda, com riqueza, Vocês então vem são, negociar vocês são comigo. os negociadores, né? Né?
Vocês são aí Ô, o. negociador, Vocês são os vem traders, né? negociar comigo. Vocês são os traders. Vocês são os traders aí, né? Uhum. Tudo com terminal Bloomberg aí, mas vem É. negociar comigo, né? Vem negociar comigo. A questão Você sabe que a central não palavra é, mas como que eu trader vou vem disso, né? É dos caras que são negociantes negociantes? de colírio, de tecido, são os caras que fazem o trade. Que na verdade é a palavra para um tipo de. Troca. Hã? Uma troca, né? Não, é a palavra para troca, mas também é outra palavra, a palavra para o trabalho que você faz. Pro seu trabalho. Ela também chama o trade. Aprendi um trade. Qual que é o seu trade? Ah, eu aprendi a ser um cara que faz tecidos. Esse é o trade dele. Entende? Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então. O irônico é que Jesus fala assim, ó, compra de mim, né? Aí você leu aí, cadê? Ouro refinado, Uhum. vestes brancas, enfim, compra de mim, mas na verdade é de graça, Sim, sim. Uhum. né? É. O, o que eu quero dar para vocês é de graça. Mas você tem que ir na loja Então, certa. você só precisa ir na loja É. certa, porque o que eu preciso dar realmente de valor é de graça. E, cara, sabe uma história dos evangelhos que é perfeita para ilustrar essa condição aqui? Hum, João 9, hum, cego de nascença. uhum. Ele primeiro ganhou a visão física, para depois ganhar a visão espiritual. Uhum. E aí, em João 9, cara, Jesus ele fala assim: Eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os que vêm não vejam, e Sim. os que não vejam passem a Vem. ver. Uhum. Que é a condição deles, cara. Eles têm a visão física, eles têm remédio para o olho, tudo, mas eles não estão vendo aquilo que realmente importa. Sim. E, e Jada, eles estão aqui também necessitados de que a matéria-prima que vai ser entregue para eles não seja entregue de uma fonte diferente. E aí, o ouro refinado pelo fogo, todo ouro é refinado pelo fogo, mas quando o ouro é refinado pelo fogo por Jesus, o que isso quer dizer? Entendeu? Nos sofrimentos. Aí a gente tem, aonde a gente tem essa visão na Bíblia? A gente tem a visão dos crisóis. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, não sei que você tenha texto preparado aí, não, porque isso vai ficar mais claro para o historicista. Isso vai ficar mais claro para as outras camadas do que para a camada local. Tá? A camada local está entendendo aqui o seguinte: ele está falando, vem na minha lojinha, compra de mim. Porque o meu ouro é refinado de verdade, o que você está comprando não é. O meu colírio cura de verdade, tá? E põe a veste branca que eu vou te dar. E é interessante que você falou para mim hoje que eles estavam especializados em veste preta. Eu não sabia disso. A lã preta. A lã preta, né? Eu não sabia disso, não. Eu sabia que eles tinham uma grande indústria de tecido. Então eu entendi quando falou vestes, comprem vestes. Como é que vocês estão num ambiente que tem tecidos, né? Mas o fato deles terem. Eu ouvir que eles estão nu é uma vergonha, né? Ah, total. Total. É sinal de perdido. Agora, o fato dele falar que é para ser branca, né? Então, dá um contraste com a negra, né? Com a lã negra. Dá um contraste, é proposital. E... O que eu tenho para vender, vocês não vão achar em outro lugar. Exatamente. Então ele está falando assim, ó, deixem a autossuficiência de vocês e venham depender de mim. Parem de depender daquilo que vocês têm e comecem a depender de mim. Entendeu? Esse é o chamado para a igreja local de Laodiceia. Aí, Jader, vem o verso 19. Cara, eu acho que aqui o povo tá desfalecendo. Não veio o 19 ainda. Calma que veio o 19. E aí, então, isso aí é um respiro, né, cara? A galera tá desfalecendo. Aí Deus, não, eu preciso lembrar eles algumas coisas. Aí Deus dá esse suspiro aí no 19. Sim. Aí ele fala assim, ó, eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Então Deus está falando assim, ó, eu estou sendo duro com você, estou falando desse jeito porque eu te amo. Né? O amor, ele é assim. Tem muita gente que acha que o amor, ele é passivo. Né? Ele gera passividade. O amor deixa você fazer o que você quiser.
Negativo. O amor ele vai tentar interferir pro bem. E aí E ele tem limites. o teu bem pode não ser o teu bem-estar. Entende? O teu bem É o bem futuro. não pode não ser o teu bem-estar. Ou seja, o teu eu pode dizer assim, não, eu estou muito bem fazendo o que eu estou fazendo aqui. Só que você vai se lascar lá na frente. Então, você acha que está bem, mas você está se dando mal. Então, o amor de Deus agir sobre nós, ele vem e ele traz repreensão para quem precisa de repreensão. Ele está falando, eu só estou falando com vocês desse jeito aqui porque vocês precisam. Preciso acordar vocês. Amo vocês. Não quero perder vocês. Não quero vomitar vocês. Estou aqui, ó. Mas não quero. Amo vocês. Então eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E aqui tem um negócio que o histórico vai bombar, mas aqui no local eu já consigo trazer para vocês, porque Paulo já falava disso muito. Tá? Então, assim, o zeloso, o que quer dizer ser zeloso? Arrepende, todo mundo sabe. Ele tá falando assim, ó, eu tô falando duro com vocês porque eu amo vocês, eu quero que vocês se arrependam, eu quero que vocês mudem de rota, eu quero que vocês se convertam. Né? A conversão, a palavra conversão é a palavra mudança, é a palavra para mudança de rota. Né? Você tá vindo nessa direção aqui, você converte e começa a vir na outra direção. Então ele tá falando, vocês têm que mudar de direção. Continuar onde vocês estão indo direto pro inferno, vocês estão indo pra destruição. Então eu preciso que vocês mudem de rota, se arrependam e sejam zelosos. O que quer dizer isso? Aqui tem um monte de gente que acha que zeloso é uma palavra coringa. Porque zeloso pode ser qualquer coisa, Jaden. O que é zeloso, né? Zeloso do quê? Zeloso do quê? Pode ser qualquer coisa. É verdade, né, cara? Parece genérico. É genérico, zeloso. A gente faz interpretação genérica, mas a palavra não é genérica. A gente faz interpretação genérica. A gente fala, não, zeloso é aquela pessoa, aquele diácono que fica medindo. E não deixa as crianças falar na igreja. Isso é zelo. Zelo é respeito e disciplina dentro da igreja. Isso é zelo. Né? É disso que ele está falando. Gente, a Bíblia nunca falou, nunca resumiu um chamado espiritual a um comportamento específico. Então não pode ser um comportamento específico no sentido de que isso que a gente acabou de dar de exemplo, né? O zelo verdadeiro. Não pode deixar isso aí entrar na igreja porque temos que ser zelosos. Não tem nada a ver com isso. O que é o zelo, Jade? Sabe que a palavra zelo em grego, inclusive se você olhar aqui, ó, vou puxar o grego aqui para você ver o que a palavra, para quem está olhando a gente ver. A palavra zelo em grego é zelo. É zelo. Então quando você fala zelo, você está falando grego. Tá falando em grego. Tá falando grego e não sabia. Então zelo é a palavra que foi usada aqui, tá? E o que quer dizer zelo, Jade? Sabe o que é zelo? É o foguinho que fica queimando quando você faz uma fogueira de manhã, faz uma fogueira à noite, e aí no outro dia de manhã a fogueira inteira já apagou, só que tem as brasas que ficam queimando, que passaram a noite inteira pegando fogo, veio frio e oprimiu aquele fogo, o fogo deixou de existir, mas tem aquele foguinho, aquela brasinha que não para de queimar. Isso é zelo. Essa é a palavra em grego. É um foguinho que perseverou. É um foguinho que perseverou. E aí, você sabe o seguinte: não é quente nem frio. Então ele quer que a gente seja o quê? Tá aqui a temperatura que ele quer. Ele quer que a gente seja um foguinho que não para de queimar. Ele quer a gente quente. Consistente, cara. Ele quer a gente quente. Ele quer a gente consistente. Consistente, mas tem mais do que consistência. Porque faz parte da consistência, Jade, que é endure. Endure. Suportar. Aguentar, tá? O que significa? Quando o zelo tá na área, Jade, significa que existe. O ambiente está contrário ao fogo. Ô, cara, você me fez lembrar de um verso aqui, umas coisas que aconteceram na minha vida essa semana. Ele tá falando aqui, olha, eu tô fazendo isso porque eu amo vocês. Isso. E aí cara, eu acho que foi o salmista que falou isso. E ele falou assim: foi bom eu ter passado pela aflição para que eu aprendesse a tua lei. Então, cara, para os vencedores da igreja de Laodiceia, a disciplina ela vai ser um processo purificador. Como o ouro. O ouro é purificado. Por isso que o ouro
É a disciplina do Senhor sobre a O igreja. texto fala claro, o ouro é purificado pelo fogo. Então, ele quer que você compre o ouro dele purificado pelo fogo e ao mesmo tempo ele quer que você seja esse foguinho que não apaga. Que não apaga. Vamos partilhar comigo que é ser uma testemunha fiel e verdadeira. Show! Agora eu vou dar esse zeloso aqui, ele é usado no Novo Testamento em várias situações. E eu vou dar uma para vocês aqui que está ligada diretamente a esse capítulo aqui, tá? Mas aí eu vou só bater aqui nessa tecla. Esse foguinho que fica queimando, que dura, que suporta, Jada, ele está recebendo, a atmosfera é contra ele. Tá? Então assim, esse foguinho ele sobrevive à noite, ele sobrevive ao vento frio da noite, ao vento gelado da noite. Então, assim, o amor de muitos não vai esfriar no final? Vai, cara. Então ele tá falando assim, cara, vocês têm que resistir, velho. Vocês têm que resistir. Endure. E agora eu vou mostrar como está ligado com o amor de muitos esfriará. Olha o que diz Tito capítulo 2. Tito 2. Agora Tito 2, vai, eu vou abrir aqui. E vamos ler Tito capítulo 2, versículo 14. Vamos lá. Tito 2, 14. Tem um monte de texto sobre zelo na Bíblia, tá? E aí tem o zelo mal descrito, que é o zelo Não. que... Não. Não, tá escrito mano. Isso aí, tá escrito isso aí. Uhum. Não. Tito 2, galera, capítulo 2, verso 14. Olha o que está escrito. Não. O qual a si mesmo se deu por nós. Não, mártir que se deu por nós? O mártir, testemunha verdadeira. A testemunha verdadeira se deu por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade, lawlessness, que causa frieza do amor, e purificar, tanto ele está dando a si mesmo para poder purificar o que é o ouro refinado no fogo, purificar para si mesmo o que? Um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha o zelo aí, Diego. Olha o zelo, que zelo que é. Não é qualquer zelo genérico, não, pelo amor de Deus. É o zelo que vai fazer você ser uma testemunha. É o zelo que vai... É o zelo, Diego, que vai te preparar para o ato derradeiro. É o zelo que vai fazer você ser mártir. É o zelo que vai ter o mesmo caráter de Jesus. Jesus foi o mártir verdadeiro, a testemunha verdadeira, porque ele não tinha medo de dar a própria vida. Ele não estava preservando a própria vida. Ele dependia do Pai o tempo todo. Ele foi lá e entregou a própria vida. Nós só vamos ser capazes de imitar Jesus quando a gente tiver zelo por boas obras. E boas obras é um termo técnico do Novo Testamento. Boas obras não é cumprir os 10 mandamentos, não. Boas obras é um termo técnico do Novo Testamento. É especificamente fazer atos de amor. Ou seja, inclui... Não há amor maior do que esse, dar a vida pelos seus amigos. Então você tem aqui, ele falando assim, ó, esse povo tem que suportar o frio da noite, o amor se esfriando na terra, eles vão ter que segurar isso e queimar para amar os outros. Queimar para morrer por Jesus, como ele morreu por nós. É disso que se trata o zelo. Ele está purificando para si mesmo um povo exclusivamente seu. E aí, cara, eles estão sendo consolidados. Igual lá, lembra que a gente leu na outra carta? Consolida aqueles que estão para morrer. Sim, sim. Como? Firmando o evangelho no coração deles, cara. Diego, a gente tá longe disso aí, mano. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nem me fala. A gente vai falar mais disso. A gente vai falar mais disso. Porque aí bate na gente. Cara, a gente já começa a bater na gente já. É por isso que o cristão, ele não é masoquista. Sim. O cristão não é masoquista. Mas ele fala assim, nossa, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu tomei esse tombo. Senão eu nunca ia saber a minha condição. Eu não ia saber que eu era desse jeito. É isso. Laodiceia não sabia que era desse jeito, cara. Isso. Não sabia. E o tombo vem para poder mostrar isso aí.
Que você não É vê. pro bem, Que cara. você não vê. É pro bem. Lembra lá no, lembra lá no livro de Daniel, quando Nabucodonosor fala assim no final do episódio que ele vira um animal, aí Deus restaura ele, ele fala assim, olha, só Deus pode abater e restaurar. Sim. Ou seja, a gente estudou lá que Deus ele humilha as pessoas Isso. não igual a gente humilha os outros. Uhum. A gente humilha os outros para jogar o cara lá na terra mesmo. Sim. Mas Deus ele humilhou Nabucodonosor para levantar ele muito mais alto do que ele estava antes. Isso mesmo. Foi para abrir os olhos. Ele humilhou para salvar, Uhum. né? A gente não faz isso, né? E esse humilhar, no caso Cara, do Nabucodonosor, foi colocar no devido lugar. Bem-vindo à é, realidade. eu É preciso que. abrir teus olhos. É isso aqui. Eu preciso abrir teus olhos. Exatamente. Preciso abrir teus olhos. Preciso abrir seus Preciso te olhos. dar o colírio aí para você entender a realidade como ela é de fato. É isso. E, cara, como a gente vive numa realidade distorcida, né? Um multiverso. Cada um criou o seu mundo paralelo dentro da igreja, fora da É. igreja. Uhum. Cada um tem uma concepção de Deus diferente, dentro da mesma religião. Cada um tem uma concepção de mundo diferente. Aí a Bíblia está falando, não, ó, o mundo é assim, você é assim, isso aqui é igreja, isso aqui é Deus, e vocês vão ter que aprender algumas coisas que às vezes de outro jeito não aprenderiam, cara. É isso. Zelo no tempo do fim, mano. E E aí. eu achando que eu ia, Você achando o quê? chutar uma porta, né, de alguém, explicar pra ele algumas coisas a respeito da. É. Não é isso que a gente pensa? Não, É. eu preciso defender aqui essa igreja. Verdade como porrete, né? Preciso chutar uma porta aqui e É. falar umas verdades ali. Uhum. E aí, já para pensar o seguinte, para pensar na situação deles. Se esses caras são ricos e abastados e não tem falta nenhuma, eles estão muito confortáveis. A gente já falou disso aqui. Cara, se tem uma coisa que o confortável não faz, é queimar, é Hum. queimar de amor, é queimar para boas obras. Porque ele tá confortável. Irmão, tu vai fazer boas obras? Tu vai fazer isso? Tu vai largar essa tua vidinha de conforto? O meu problema com vocês é que vocês não são quente nem frio. Conheço as tuas obras, vocês carregam o meu nome, mas não carregam minhas ações. Vocês não É, fazem como eu faço. Vocês não fazem, vocês não são como eu sou. Vocês não carregam o meu caráter. Vocês não cuidam do que tem que ser cuidado. Porque vocês estão sentadinhos aí, confortável, vivendo a vida de vocês. Diego, Hum. você vai ter que ler, mano. Hum. Você vai ter que ler, por favor. Fala, fala. Ezequiel 16, Ah, 49 e 50. vamos lá. Ezequiel 16, 16. 49 e 50. Não, 48 a 50, só para dar o contexto. 48,50. Tá na tela aqui. Não vai, é autoexplicativo. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste também tuas filhas? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba. Fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Você percebe que as abominações elas são a consequência final de uma vida de soberba, fartura de pão, arrogância, próspera tranquilidade. E não se importa com o próximo. E não se importa com o próximo. Exatamente. Perfeito, Jader. Perfeito, perfeito. Isso aqui aconteceu com o povo de Israel e isso aqui estava acontecendo com a igreja de Laodiceia. Exatamente Cara, isso. Laodiceia se tornou uma embaixada da Babilônia. E os historicistas estão tremendo. É pra tremer mesmo, historicista. Que o teu dia vai chegar. Tá aí na Bíblia. Calma que, Tá na Bíblia. calma que teu dia vai chegar. Nós estamos aqui falando com, com a primeira camada ainda. Mas é isso aí. É isso que está dizendo a palavra. É isso que está dizendo. Tem que ser zeloso de boas obras e se arrepender. Aí vem o último verso aqui. Não, último não. Falta 2, né? Aí o povo da camada histórica tá lendo uma carta falando que eles estão cegos e eles não estão enxergando, que eles estão dentro dessa camada que tá falando que eles estão cegos. Exatamente.
O povo da Laodiceia E, histórica, falar uma coisa pra vocês. Vocês não sabem. Isso que diz aqui, ó. Vocês não ô, sabem. Diego, Tá? Então, esquecemos, cara. ah, O que que significa Laodiceia? nossa, realmente. É muita coisa, gente. Não Não podia. podia, não podia. Gente, vocês percebem? A gente não. Não, mas Nossa, eu acho que cara. cabe. Não, acho que cabe pro historici, pra próxima camada. Claro, claro que cabe para todas as camadas. Cabe pra todas, cabe pra todas. Todas, gente. Laodiceia significa o povo do juízo. Uhum, uhum. Eu vou repetir as falas do Diego num episódio que nós conversamos sobre o juízo em Daniel. Nós não estamos no tempo de sucesso e de fartura. Esse não é o tempo que a gente está vivendo. Só ler Ezequiel. Até quando a gente acerta é um fracasso. É isso aí. E aí a gente tem ousadia de falar que foi um Pentecoste. Isso. Cara, a gente tem ousadia de falar que houve um reavivamento. Ousadia. Entendeu? É. Eu não tô menosprezando, gente, o individual não, tá? Mas como povo, a gente tá num período do juízo. Como época, a gente tá no período do juízo. Isso aí. Precisamos do zelo, cara. Voltar ao primeiro amor, Uhum. às primeiras obras. Uhum. As nossas obras precisam voltar a ser mais numerosas em qualidade do que as Ou seja, anteriores. você já ligou o zeloso com Éfeso. Zeloso com Éfeso, né? É isso aí, cara. É, Tá aí, ó, uma carta que foi escrita quase 2000 anos atrás, é conversando com você hoje. impressionante. E vai conversar mais ainda. Verso 20. Eis que estou à Sim, porta e bato. Aqui é muito importante essa parte. Porque aqui a gente passa reto, porque a gente interpreta muito inocentemente, sem prestar atenção no que está sendo dito. Então é o seguinte. a gente vai logo para a aplicação, né? Não é É, costume. eis que estou à porta e bato. É que, lembrando, a gente tem na frente da porta da igreja de Laodiceia, a gente tem o código no chão, o código secreto. Então, se tem o código secreto na frente da porta, é porque aquilo era para ser reconhecido só por quem era cristão. Então, quando ele fala que eis que estou à porta e bato, é porque provavelmente tinha uma batida. Isso aqui para ele, para o laodiceano que está ouvindo isso aqui, tá falando deles. Tá falando do sistema deles. E Jesus está batendo na nossa campainha, entendeu? Falou no íntimo agora, hein? Falou do jeito que funciona a igreja, porque é uma igreja que não tem um diácono na porta, a porta não está aberta. Não tem uma seta falando venham para a igreja, nada disso. O cara só entra nessa igreja se ele bater na porta. E Jesus está lá fora, batendo na porta. Então, a primeira informação que você tem que tirar aqui desse texto é que nesta igreja, aquele que Uma anda, igreja secreta, cara. aquele que anda entre os candelabros, nesta igreja ele está do lado de fora. Ele está batendo. Deixaram Jesus de fora Dono. da igreja. Tchau, o dono. Ok? Dono. Então, por que ela é morna? Porque ela tem um nome, mas o dono da igreja está batendo na porta do lado de fora. E aqui está o detalhe, Jader. É que ele fala assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui tem uma transição que a gente não percebe. Porque ele estava falando da igreja e de repente ele vai para a casa do coração. Tá? Então aqui Legal. tem um negócio importante que é assim, ó. Ele fala assim, ó, da igreja eu tô para fora. Mas se você ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entro e ceio com você. Ou E seja, aí o infeliz e o a condição de infeliz e miserável vai mudar. isso, para você. Para você. Se você percebe aqui o seguinte, ó, corporativamente, institucionalmente, eu tô para fora. Mas eu vou entrar no coração de todo mundo que abrir a porta para mim. Entendeu isso? Aí É um Deus perto, cara. é um Deus perto, É um Deus perto. mas isso aqui ecoa muito forte uma fala de Ellen White, que eu vou ter que falar aqui só para não esquecer depois de falar, que ela fala assim, ó, se você espera reavivamento da igreja, nunca acontecerá. Porque Você espera a maioria? a igreja não vai abrir a porta para Jesus, é você quem abre para ele.
É você que tem que ter o seu zelo. Isso, exatamente. Então o reavivamento final, ele é particular, ele não é coletivo. É por isso que vai ter vai ter uma pessoa recebendo o Espírito Santo do lado e a outra vai estar ali como se nada tivesse acontecido, ela não vai perceber nada. Exatamente. Exatamente. Então aqui ele está fazendo. A gente acabou espirrando pro histórico aqui, ó. Caímos para lá, deixa eu voltar. Mas assim, Volta. ele tá dizendo. Esse trocadilho é importante você perceber. Eu só caí para lá para te dar esse trocadilho. Tem um jogo de palavras aqui. Ele tá falando, eu tô batendo na porta da igreja, mas eu vou entrar no teu coração. Ele não tá batendo na E porta na do verdade teu coração. Ele tá batendo na porta da igreja. ele tá falando com todos. Isso. É uma mensagem para todos. Isso. É uma mensagem para todos, mas ela não é para todo Eu mundo. quero indivíduo. Não é que todo mundo vai aceitar, é o indivíduo que vai aceitar. E por ser um tempo de juízo, Diego, precisa ser dito para todos, embora nem Uhum. todos vão aceitar. Esse é o juízo, é dizer para todos. É dizer para todos. É, Todos precisam ouvir, mas nem todos vão aceitar, mas eles têm que ouvir. isso aí. Eles têm que ouvir. E aí, quem ouvir, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, me sentei com meu Pai no seu Ah, trono. mano. A melhor promessa de todas as igrejas, cara. É a melhor promessa. É, cara, pensa, é melhor até do que a promessa de se alimentar da árvore da vida. É verdade, a promessa de reinar junto, né? Não, e outra, cara. Olha quantos problemas tem essa igreja. Uhum. Ela só tem uma promessa. As outras igrejas Verdade. tinha um problema, uma promessa. Dois problemas, duas promessas. Três, três, quatro, vai indo assim. Aí chega em Laodiceia, vira tudo. É um monte de Então só tem problema um problema, e uma promessa. uma promessa. Mas essa, cara, é a melhor promessa de todas. Por quê, Diego? Porque, cara, quem senta no trono herda tudo. Uhum. Quem Verdade. senta no trono é herdeiro de todas as promessas. Uhum. Então, para a igreja que mais tem problema, para a igreja que mais está precisando da Assim como eu revelação de Cristo, sentei com meu pai no seu trono. Uhum. você vai sentar no meu trono. Então, eu vou dar para vocês tudo o que eu prometi dar para as outras Não, mas igrejas. tem uma coisa muito importante Por... nessa questão de herdeiro aí, Jada. É que Hum, o herdeiro não faz nada pra ganhar. Ele é só filho. ele Ou não tem nem como seja, comprar, né, não Diego? é na autossuficiência dele que ele conquista. É aceitando. É pela aceitação e a filiação. A conquista Por deles é na isso que dependência de ser filho de Deus. por isso que no Apocalipse a gente vai ver muito a figura de Deus Criador. Cara, por que que no fim dos tempos eu tenho que adorar o Deus Criador? Porque é somente o Deus Criador que vai poder recriar um novo coração em nós. Uma obra que não pode ser feita por meios humanos. Só pode ser feita aceitando pela fé. E essa fé que vai nos tornar filhos de Deus e herdeiros do reino.